Shalom, abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara de Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, ative o sininho, se inscreva, dê o seu like, para que também outras pessoas sejam notificadas como você, um abençoado do Deus vivo, em nome de Jesus, amém? Vamos para o que nos interessa? Então, o tema de hoje está muito produtivo porque eu amo Provérbios. Salomão, ele tem muita graça e muita sabedoria e cada vez que vai ler esse livro, os versículos é uma fonte inesgotável de um transbordo de conhecimento. E o tema é, anote aí, temor gera patente. O que é? Patente espiritual, níveis espirituais, autoridades, hierarquias, tá certo? Então, pegue a sua Bíblia, se você puder, lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 27, que diz o seguinte: o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Ou, essa aqui é King James. Temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então, eu quero dizer algo bem importante para você. O que é o temor do Senhor? É uma das 7 emanações de Deus. Onde está isso, irmã Sara? Está lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. Que são os 7 Espíritos de Deus. Então, para ativar, aumentar a sua patente espiritual aos embates para destronar hostes, príncipes, principados, hierarquia, como está lá em Efésios 6,12, que tem outro vídeo explicando sobre isso. Você tem que ter atualidade, espiritualidade e patente espiritual atualizada em Jesus Cristo. Ele é o centro das atenções. Então, quais são as outras 6 para eu ter essa patente e aumentar ela? Primeira, anote aí, é o Espírito do Senhor. Quando eu tenho o Espírito do Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Messias, o Yeshua verdadeiro, eu tenho entendimento que Ele está no controle sobre meus pensamentos, minhas ações, minhas ideias. Lembra lá que Jeremias falou, em Jeremias 29:11, que eu bem sei os pensamentos que penso de vós, do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais? Então, quando eu adquiro, eu controlo meus pensamentos, eu vou aumentando minha paternidade e minha patente espiritual, porque eu não vou me vitimizar, murmurar, criticar, blasfemar, reclamar, um descontentamento. Essas coisas não deixam aumentar a patente espiritual. Ou aumenta e fica no topo, não ultrapassa, certo? O segundo é, anote aí, espírito de sabedoria. Você pode ver aqui em Provérbios, você pode voltar um pouquinho mais para trás, no capítulo 9, no capítulo 8, vai falar muito sobre sabedoria, que é o saber, que é o entender. Não a sabedoria somente terrena, mas a sabedoria e os mistérios ocultos celestiais. Que isso é autenticado em Hebreus 5,14, que está lá escrito que os maduros na fé, eles são o quê? Com a graça do Pai. Vamos lá, Hebreus 5,14, para não ficar nas minhas palavras. Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, ou para os maduros em outra versão, os quais, pelo exercício constante da fé. O que é o exercício? Já vou falar. Tornam-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então, exercício da fé, maduro, exercício da fé. O que é exercício da fé? Crendo que eu já recebi, que aquilo que é meu por herança está decretado, não tem que o diabo está tirando. Por que as pessoas perdem muitas coisas? Porque elas dão mais ênfase ao diabo, às esferas malignas, achando que aquilo é uma verdade. Muitos estão no meio cristão evangélico achando que aquilo é só até ali. Queridos, o mundo espiritual, os mistérios de Deus estão além do terceiro céu. Lembra do apóstolo Paulo que foi arrebatado?
Gente, os apóstolos eram arrebatados o tempo todo, e saíam do corpo, no espírito, e viam coisas inefáveis. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, da Revelação, ele foi arrebatado, queridos, para trazer coisas que nem podia ainda entender. Então, os maduros exercitam os seus olhos espirituais, as suas gulares, tá certo? Para que haja um movimento do corpo, da alma, do espírito, de liberar cura, perdão, abençoar a vida, ser abençoado e assim por diante. Então, o espírito de sabedoria está muito mais do que uma leitura bíblica. Ela está nas entrelinhas, que você absorve o que está por trás daquelas palavras, tanto em hebraico. Se você estudar o hebraico, você vai ver uma potencialidade ainda maior das escrituras, tá certo? E também no grego. Depois é o espírito do entendimento. O que é o entender? É saber aplicar os exercícios da maturidade com a graça e favor de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Lembra, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador para ajudar vocês nas tristezas, nas angústias, nas aflições. Então, o entender é montar aquela cabeça terrenos e celestiais nos mundos que vivemos aqui. No mundo da escassez, da mesmice, da tristeza, das opressões. Entender o quem eu sou, o que eu vim para fazer aqui, certo? O quarto, o espírito de conselho, que também é aconselhar, admoestar, ensinar. Por exemplo, eu estou exercendo aqui um exercício de mestre, de ensinamento para contigo, para que quando você entender a escritura, você não fica somente num teto, você avança. Não tem o jardim, a infância, o primário, né? Primeiro a quarto ano, o colegial, depois tem o segundo grau, depois tem uma faculdade, depois tem uma pós-graduação, uma especialização, curso técnico, depois tem um mestrado, um doutorado, um PhD. É aumentar de níveis. O mundo espiritual, meu filho, é a mesma coisa. Então, você vai entender o quê? O que você vai entender dessa palavra? Quais são os mistérios que estão por trás dela? O outro, o espírito de conselho. Você vai aconselhar, você vai admoestar, tanto como o lado profético, como o conselho para sair do lamaçal, sair da imundícia, sair do pecado, da mesmice e de todas as outras coisas. Então, você vai ter o espírito do conselho. Deus deixou conselheiros, deixou homens, profetas, principalmente os 5 ministérios de Efésios 5:11. Um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para mestres. E esses 5 ministérios, eles completam como conselheiros de Deus, para demonstrar o grupo de pessoas, a comunidade, o ministério que está ali na frente, conselhar, ensinar, admoestar. O outro é o espírito de fortaleza, ou seja, são generais de guerra, para saber batalhar com hostes e potestades, príncipes, principados que estão do caos aí, fazendo uma bagunça nesse mundo. Então tem que ter a fortaleza, tem que ter aqueles que têm um espírito ativado de guerra, com os arcanjos, com os serafins, com querubins, para batalhas. Por isso que todos os dias nós temos que revestir das armaduras celestiais, que é, primeiramente, o cinturão da verdade. Depois vem a couraça da justiça. Depois vem aqui as sandálias da preparação do evangelho da paz. Depois o que? Vem um escudo. Depois vem o capacete. Depois vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a outra para potencializar um dom espiritual que poucos dão valor, oração de línguas. Para engrossar, para alargar o seu odre e suportar dias difíceis. Então, o temor do Senhor aumenta essa patente. Depois vem o espírito de conhecimento, tanto daqui terreno, a conhecer como fazer um bolo, como construir uma casa, como montar um carro, como fazer uma CPU, e conhecimento de todas as formas, e principalmente o conhecimento celestiais, que o apóstolo fala sobre os mistérios. Então, quando eu sei os mistérios, eu estou entrando num nível ou um alto nível de patente, para entender o último, que é o temor do Senhor, que está aqui em Provérbios 14:27. Espírito do temor do Senhor.
Lembre-se, eu vou dizer para você, temor do Senhor não é ter medo de Deus. É você respeitar a hierarquia. Assim como tem as hierarquias terrenas, temos também hierarquias celestiais. Então, você vai aumentando de nível à medida como você vai se dedicando à entrega do teu jejum, da tua consagração, da tua leitura bíblica. Não é ser um beato, um religioso fanático, mas você vai fazer suas coisas normais, mas sempre com a torre da vigilância. Independente de onde você congrega, qual é o seu NPJ religioso que você está, mas se você tem esses 6 princípios para absorver os 7, você aumenta de nível. Então, o temor do Senhor aumenta a patente espiritual. Isso aqui estava nas entrelinhas. Isso aqui quem revelou foi o Espírito de Deus. E como é que faz isso para ter essa revelação? Oração de língua, jejum, busca, renúncia, abster-se de algumas coisas para ter outras. Lembra-se que Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Então, muitas das vezes, você vai sacrificar a comida daquela semana. Você vai deixar de alimentar sua carne para buscar o alimento espiritual. É uma constante? Não, você faz isso periodicamente. Um período que o Senhor te demonstrar, te ensinar. Então, cada um sabe aonde a carne prevalece. Se são sucos muito doces, se são refrigerantes, se são carnes vermelhas, se são guloseimas, cada um sabe aonde tem que ser tirado alguma coisa daquela semana, daquela quinzena ou daquele mês para o propósito. Lembre-se que para ter uma patente espiritual, você vai ter que ter foco e propósito. Agora, fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, é banal. É jogar pérola aos porcos. Então, lembre-se disso. Lembre-se que Salomão falou aqui, o temor do Senhor é a fonte de vida. O que é a fonte? É onde gera tudo. Um poço é a fonte, é onde está iniciando a gota da água, né? As gotículas de água, onde tudo inicia. Eu vou buscar uma fonte. Qual é essa fonte? Essa fonte é boa? Essa fonte de água potável? E assim nossa vida também. Nós temos que buscar fontes onde existem verdadeiramente ensinamentos da parte do Senhor. Fontes inesgotáveis. E depois vai falar aqui, ó, fonte de vida e é capaz de afastar. Se tem que afastar é porque muitas vezes tem coisas perto que não nos bloquear. O que está te bloqueando hoje? É uma enfermidade espiritual? É uma doença física? É uma situação financeira? É alguma coisa que tem que ser relevância, papel de documentos, causa de justiça? O que está hoje que está vibrando uma dor? Porque quando está vibrando uma dor, muitas das vezes essa ansiedade não vai poder aumentar de patente, nem muito menos resolver o seu problema. Porque Filipenses 4:6 fala que não andeis ansiosos pelo que é vez de comer e de vestir, mas tudo e apresentem orações com o quê? Com gratidão, ação de graças. E a paz, no verso 7, de Deus, que excede todo entendimento, ele vai guardar a sua alma. Então, para ter essas patentes espirituais, que fonte que você está tendo, o que você vê, o que você olha, o que você ouve, o que você consome, o que você toma. Então, isso tudo vai fazer um combo. Então, para ser uma Miss Brasil, Miss Universo, existe um combo. Existe a beleza exterior, a beleza interna, o que ela vai falar, qual é a postura, qual é a sua linguagem corporal. Muitas vezes ela não tem aquela beleza, mas quando ela respondeu aos jurados alguma coisa, ela respondeu com sabedoria. Então, aquilo moveu-se muito mais até mesmo do que o seu próprio cabelo, o seu vestido. Claro que é um combo, é beleza, maquiagem, vestido, posturas, passadas. Então, vai ver para uma Miss Universo o combo completo. E assim no mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não tem uma boa dicção, mas ela tem o temor do Senhor. Muitas vezes ela não tem uma beleza física. Não, essa aí é uma profeta de Deus, um homem de Deus. Anda até simples, mas quando ele abre a boca é um trovão. Então são coisas que nós temos que avaliar num contexto geral. Você vai avaliar seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Então, aquilo que você olha, aquilo que você come e aquilo que você fala é aquilo que você é. Quais são as suas amizades? Quais são as pessoas que você se comunica?
Como estão as suas redes sociais? E isso também vai influenciar muito daquilo que você é. Entende? Então, você quer aumentar o nível de patente? Muitas vezes você vai ter que eliminar algumas pessoas, ou você nem precisa fazer esforço. Pessoas vão sair da sua vida automaticamente sem fazer esforço, porque ele vai botar pessoas justas, retas, para um só coração contigo, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, são essas as palavras que o Senhor me levou a te ajudar, a te direcionar a aumentar a sua patente. Você entendeu como aumentar a patente? Ainda no combo, oração, jejum, leitura da palavra e muitas renúncias de algumas coisas que são peculiares só com você. Às vezes, o fulano está fazendo algo lá e você quer copiar. Não, aquele é algo específico para fulano, mas para você o Senhor tem outra. São outras ideias, são outras sugestões. Que talvez para ele o que você está fazendo não vai ser efeito, mas para você é grande. Entende? Então, você tem que entender que existem níveis de pessoas, de consagrações também. Então, não adianta fazer uma consagração de alto nível, você que está iniciando. Não adianta dar um mocotó, um feijão, uma feijoada com tudo que dentro, com esse nascido, ele vai morrer. Então, são etapas também espirituais que o Senhor vai te admoestando com o conta-gotas. Eu já estou no outro nível espiritual, não adianta eu buscar lá o leitinho, não vai surtir efeito aquele processo que eu fiz há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, para mim, surtiu efeito. Mas hoje não, hoje o Senhor me pede para fazer outras coisas, para aumentar as patentes espirituais. O caldo engrossou, porque houve maturidade. Então, havendo maturidade, há também níveis de consagrações e renúncias ainda maiores. Você está entendendo, meu amado? Então, o temor do Senhor, ele gera os outros 6, juntamente lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito Santo. Busca lá em 1 Coríntios 12 os dons espirituais, que também vai fazer aumentar as patentes. E juntamente com as armaduras de Deus. Então, você colocando tudo isso aí num combo, num liquidificador, batendo bem e fazendo o que é certo, com certeza você vai chegar onde o Senhor almejou desde a fundação do mundo, da sua existência. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra, por esse conhecimento, por esse saber, por esse entendimento, Senhor, que tantos aí carecem, Pai. Aqui é uma palavra simples, humilde, rápida e objetiva, clara, para que todos atinjam, Pai, o seu foco nesse mundo que se chama hoje, o já de Deus, em o nome de Jesus. Um beijo forte para você, que Deus te abençoe e continue sendo adestrado. O que é adestrar? Um ensinamento. Lembra de um adestrador para demonstrar um cachorro? Ele é ensinado. Então, o nosso espírito, ele também tem que ser ensinado todos os dias. Como você vai ensinar seu espírito? Admoestando com palavras, com bons pensamentos e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Um beijo para vocês, até uma próxima. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe, para que outras vidas como você foi abençoado, outras pessoas também sejam abençoadas em o nome de Jesus.